Olá a todos e a todas, espero que estejam bem. O meu nome é Pedro Rodrigues Ribeiro, sou psicólogo e hoje eu gostaria de falar um pouco sobre um tema que às vezes mexe um pouco comigo. Tem a ver com preferências, tem a ver com o estar dentro de uma determinada perspectiva, não? E muitas das vezes a nossa incapacidade de escolhermos ver um pouco para além ou considerar, não é, outras perspectivas ou a integração de outras perspectivas àquilo que nós estamos nós pensamos, porque as coisas estão todas em mudança. O que nós sabemos hoje, amanhã poderá já não se aplicar, ou então não se aplica da mesma forma que nós acreditamos que se aplica, e talvez necessita de mais em termos de explicação e depois de operacionalização. Para vos dar algum contexto, posso dar um exemplo de uma publicação que um caríssimo amigo e pessoa nome célebre no mundo da psicoterapia, especialmente no ponto de vista da investigação de psicoterapia com perturbações da personalidade, o Dr. Giancarlo Di Maggio, uma publicação que ele partilhou no Facebook, em que ele citava, concordava com alguma investigação feita por Stephen Hoffman, que dizia que a terapia cognitivo comportamental, apesar de ser considerada gold standard, com o passar dos anos não tem vindo a aumentar de eficácia. Portanto, parece que entramos ali num campo de estagnação. E o Giancarlo fez um comentário sobre isso do ponto de vista de que, de facto, em termos de eficácia em psicoterapia, quer no geral, quer em campos particulares, como até mesmo no campo, no campo em que ele intervém mais, que é nas perturbações da personalidade, que de facto a eficácia dos terapeutas não tem aumentado exponencialmente ou progressivamente com o passar dos anos. Parece que nós temos mais conhecimento, parece que nós criamos novas intervenções e novos modelos e mesmo assim continuamos a não ser mais eficazes do que éramos. E então algumas das coisas, na opinião dele, ele deu algumas ideias para poder explicar o que é que do seu ponto de vista, para oferecer uma explicação do que, porque é que as coisas estavam a acontecer dessa forma. E eu vi essa explicação e concordei com vários dos pontos e resolvi partilhá-la e logo a seguir tive um comentário de um outro investigador norte-americano que faz parte da minha rede a dizer que aquela perspectiva, ou que a opinião do Giancarlo era de uma determinada parvoíce que não fazia sentido e que blá blá blá. Isto porquê? Porque aquilo que, na sua opinião, Giancarlo apenas afirmou que uma determinada perspectiva, a perspectiva, o verdicto do pássaro dodo, portanto a perspectiva de que todos os modelos de psicoterapia são igualmente eficazes para todas as pessoas, que essa perspectiva poderá hoje em dia ser insuficiente ou ter falhas, não é? E o outro investigador, como claramente ele acredita no verdito do pássaro dodo e também numa onda de investigação em fatores comuns e preponderância da relação terapêutica e tudo mais, que ele riu-se e disse que a perspectiva do Giancarlo era um absurdo.
E isto é uma coisa que me faz alguma confusão, quer dizer, hoje em dia parece que existe uma dificuldade em ser-se um tanto ou quanto crítico relativamente àquilo que nós acreditamos ou aquilo que nós fazemos face à evolução da sociedade, da saúde, da investigação, da ciência, e quando alguma coisa, não é, destas coloca em causa as nossas crenças, o que nós acreditamos, aquilo que nós valorizamos, parece que começamos a ter alguma dificuldade em integrar, em acreditar que o que nós acreditamos pode não ser suficiente. E eu sinto que as pessoas estão cada vez mais reativas a isso e, de alguma forma, adotarem uma posição ultra defensiva. Que é, quando vem algo a tentar explicar de uma perspectiva diferente um determinado fenómeno, não. Não acredito, não pode, não é, porque as pessoas estão ainda agarradas ao dogmatismo, ao pragmatismo, àquilo que aprenderam inicialmente, né? E escrevem aquilo sobre pedra. E, portanto, esta pouca capacidade de flexibilização leva a que, depois, naquilo que diz respeito à evolução, possamos ficar um bocado aquém. Não é? A mesma história dentro do campo da investigação. Hoje em dia, a psicanálise, ou pelo menos alguns modelos de inspiração dinâmica ou psicoterapia psicanalítica, têm começado a mostrar cada vez mais evidências científicas, né? Mais resultados em termos de investigação, mas durante muitos anos, né, os analistas repudiavam essas coisas. Quer dizer, investigação, não, nós acreditamos, não precisamos lá de investigação, nos diz uma coisa que nós acreditamos, que nós sentimos, que nós não pomos em causa. Quando, não é, com a evolução de tudo, não é, algumas das ideias da psicanálise já foram ultrapassadas. Hoje em dia não são adaptativas ao contexto, à situação, às pessoas que nós vivenciamos no dia a dia. E quem diz psicanálise diz terapia cognitiva clássica, o comportamentalismo também de base já deixou de existir. Isto acontece com todos os modelos. Aquilo que inicialmente se constrói como uma base tem depois uma tendência para evoluir. É assim que é o mundo, que é as coisas. O que nós sabemos hoje, daqui por 10 anos, estará desatualizado. Algumas das bases podem se manter, alguns dos alicerces certamente que continuarão a estar lá, agora tudo evolui, não é? Como dizia a Lamarck, nada se perde, nada se ganha, tudo se transforma, não é? E até mesmo o darwinismo, de seleção do mais forte, quer dizer, as coisas vão evoluindo, vão se modificando, vão se transformando, e não há problema nenhum em nós nos irmos evoluindo com elas, desde que sejam assuntos que se justifiquem, que façam sentido, que não coloquem em causa aquilo que é determinados aspectos de funcionalidade ou mesmo de postura de estar, não é? E isso eu sinto que é importante, nós pelo menos estarmos receptivos àquilo que pode eventualmente ser uma novidade e irmos de encontro com aquilo que seja o futuro e aquilo que eles nos possam apresentar. Fiquem bem e até uma próxima.